Olá, jovens e professores do sexto ano do Ensino Fundamental 2. Eu sou o Tony, seu professor de matemática, e eu quero fazer uma pergunta para você. Você curte frações? Eu gosto bastante. E a nossa aula de hoje vai falar bastante sobre frações, como ler, o que elas representam, como operar com elas, como comparar, né? E a gente vai perceber que existem vários tipos de representações aí para números racionais. É um nome diferente, né? Sim, as frações é uma forma, né, de representar números que são racionais, né? E números racionais, né, por uma pequena definição, a gente pode dizer que números racionais são aqueles que podem sim ser escritos em forma de fração, né? E a gente vai entender bem como é que funciona isso daí. Vamos dar uma olhadinha nas nossas habilidades? Vamos lá? Olha só, as nossas habilidades de hoje são 4, né? A EF05MA03, a EF05MA04A, a EF05MA04B e a EF05MA05. Todas elas relacionadas aí com números racionais, as representações, sejam elas decimais ou fracionárias, também em gráficos e tudo mais. Tá certo? E a gente já vai começar, né, essa atividade, né, essa aula de hoje, com essa atividadezinha que é tirado do EMAI, né, o caderno do aluno, do quinto ano. Não estranhe, tá? Porque é um exercício muito bacana, tá bom? Por isso que foi colocado aqui para a gente dar uma olhadinha. Ele foi adaptado, né, porque nós estamos trabalhando com a ideia online, né, e talvez fazer da forma que estava lá na apostila não fosse tão interessante para fazer na televisão. Mas você vai ver que vai ser muito bacana. Então, olha só. A professora Adriana escreveu na lousa essas duas frações, que eu não vou falar o nome agora, porque senão a gente vai acabar entregando o refém, né, como a gente diz, né? Então, olha só, qual é o intuito desse exercício, tá? O intuito do exercício, para começar, é para você dizer como é que a gente lê cada uma dessas frações. Você lembra como ler cada uma dessas frações? Então discuta aí com seu colega aí, com seu professor, como é que você lê essa fração. E a gente já volta para corrigir. Voltamos aí. E aí? Chegou aí numa resposta? Seus colegas concordam com você? Como é que foi essa discussão? Vamos dar uma olhadinha na resposta? Vamos lá. Olha só, a primeira fração, gente, como tem um número 2 embaixo, né? Todas as vezes que o número 2 aparecer no denominador, que é este número de baixo, a gente chama de meio, né? Então essa primeira fração a gente chama de 1/2, né? Ou seja, a gente lê o número de cima, que é 1, né? E em seguida a gente faz menção ao denominador, que é o meio, né? Então tá aqui, ó, 1, vou até circular, né? Ó, 1, opa, faltou a canetinha aqui, peraí. Então tá aqui, ó, 1/2. Bem simples, né? Bem tranquilo. E a segunda aí, ó, ficou 1/3, né? Todas as vezes que o número de baixo for 3, né? Esse número de baixo que nós chamamos de denominador, né? Nós chamamos de terço, né? E aí a gente lê o número de cima primeiro, que é o numerador, e em seguida a gente faz aí a referência, a menção ao denominador, que é o número de baixo. Bom, você deve saber, né, que essas frações, né, elas representam alguma coisa. Você lembra o que cada parte da fração significa? Né? Vamos dar uma olhadinha nesse próximo exercício, que ele é muito bacana também. Olha só, o que você prefere ganhar? Você prefere ganhar 1/2 ou 1/3 de um chocolate? E por quê? Olha, essa discussão aí vai dar o que falar, hein? Discuta mesmo aí com seus colegas. Olha só, perceba, veja só, que o número de cima tem um denominador menor que o número de baixo. O que isso pode significar para a gente, né? Discuta aí e a gente já volta com a respostinha para vocês. Esses denominadores às vezes podem enganar a gente, né? Porque normalmente quando a gente vê um número grande, a gente entende que a parte é muito grande, né? Só que no caso das frações, o que acontece? O número de baixo, ele está representando em quantas partes o todo foi dividido, né? Um todo foi dividido. Então, no caso da primeira fração, um todo é dividido em apenas duas partes.
né? Já na fração de baixo, um todo é dividido em 3 partes. Agora imagina, se eu pego uma pizza, por exemplo, e eu divido em 2 partes, cada uma das partes vai ser maior do que se eu tivesse dividido essa pizza em 3 partes. Você concorda comigo? Pensa, normalmente quando a gente compra pizza não vem em 8 pedaços, né? E os pedaços não são tão grandões. Mas já imaginou ganhar um pedaço de pizza que foi dividido em 2 partes? O pedaço é muito maior, né? Então, quanto menor o denominador, quanto menor o número de baixo, maior vão ser os pedaços, né? É claro que a gente precisa comparar também quando nós temos mais de um pedaço aí relacionado. Mas se for um por um, no caso aí, a gente vai ter que o meio é maior. Vamos observar? Tem um jeito bem interessante de ver isso, tá? Inclusive, eu vou mostrar de 2 formas para você. A primeira delas é fazendo a representação figural, a representação com número, com desenho, né? Então, olha só o que vai acontecer com a primeira fração, ó. Se eu dividir o número de cima pelo número de baixo, ou seja, se eu dividir o numerador pelo denominador, eu vou ter a representação decimal desse número, né? Então, 1 dividido por 2 vai ser igual a 0,5, né? Ou, no caso aí, 5 décimos, né? Tá bom? Meio, né? É uma outra forma de representar o meio, representar a metade, né? Tá? Se eu divido aí, ó, o 1 por 3, a gente não vai ter uma divisão exata, né? O número vai ficar se repetindo sempre, né? Olha o que vai aparecer. 0,333333, vai até o infinito, né? Esses 3 pontinhos aí tá indicando que não acaba mais, sempre vai se repetir esse 3. E você pode experimentar fazer isso no seu caderno, né? Dividir o 1 por 3. Você vai perceber que você sempre vai incluir um 0 no 1, sempre vai dar 3, vai dar 9, sempre vai sobrar 1, e sempre vai dar o resultado 3. Isso não vai acabar mais. É o que nós chamamos de dízima periódica, né? Que é outra ideinha que você vai ver lá na frente, no 8º, 9º ano, você vai dar uma trabalhada com isso aí também. Tá bom? Bom, então a gente já consegue perceber algumas coisinhas. Só que não confunda, tá bom? Porque esse 03333 não é maior do que 0,5, tá bom? Para a gente comparar números com vírgula, né, esses números decimais, é importante que a gente tenha os números depois da vírgula muito parecidos, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou completar esse 0,5, esses 5 décimos, com alguns zeros, para que eu tenha a mesma quantidade de casas decimais. Vamos acompanhar? Olha lá. Então, ó, o meio, eu vou aqui, ó, acrescentar um zero, ó. Tá vendo? Era 0,5, já ficou 0,50. Eu vou acrescentar mais um zero, né? Porque o número de baixo tem 3 casas decimais, né? E eu quero 3, então vou colocar mais um zero. Pronto, agora o número de cima e o número de baixo tem 3 casas decimais. Você deve estar perguntando assim, professor, mas eu posso fazer isso? Pode sim. Quando você tem um número com vírgula, se você acrescentar zeros ao final, do lado direito do número, você não muda a estrutura do número, ele continua valendo a mesma coisa do inteiro, tá? Então você pode fazer. O que você não pode fazer é incluir zeros entre a vírgula e os números, né? Por exemplo, lá estava, né? Se puder voltar aqui na tela pra gente, nós temos aí, ó, o 0,5. Eu não poderia colocar 0,05. Aí não pode, porque aí eu mudo a estrutura do número, tá bom? Então esse zero tem que vir do lado direito, ao final do número, para que ele mantenha a mesma estrutura. Agora, gente, fica muito claro, né? A gente está vendo aí um 0,500, eu estou falando dessa forma, né? 0,500, até para ficar assim bem visual, vamos dizer assim, bem claro para vocês, né? Que o 0,500 é maior que o 0,333, por assim dizer, né? Então, sim, né? O número de cima, ó, o meio, né? Ele é maior, né? Vou até voltar aqui, ó. E agora, o que eu vou mostrar para vocês? Uma nova representação. Olha lá, o meio representado por um desenho, né? Como eu falei para vocês, de uma forma figural, né? O meio é um todo dividido em 2 partes. E aí, dessas 2 partes, eu pintei uma delas. A que está pintada representa esse 1 meio.
O número de baixo, né? Olha o que que acontece, ó. Se eu pegar um quadradinho, um retângulo do mesmo tamanho do de cima e dividir em 3 partes iguais, e uma delas eu pintar, perceba, ó, que o pedacinho pintado de lilás é menor que o pintado de rosa, né? Então fica muito claro que o meio ele é maior que um terço. Isso é muito legal, né? É claro que nem sempre vai dar para a gente fazer essa representação por meio de figuras, porque vai depender muito da fração. Por exemplo, se o denominador for muito grande, então não vale muito a pena a gente fazer esse desenho. Por isso que é legal a gente fazer sempre, aprender sempre essa ideia de transformar a fração num número decimal. Beleza? Então vamos colocar a resposta aí, ó. Então tá aí, ó. 1/2 é a nossa resposta, né? Se você gosta de chocolates, né? O melhor é ganhar meio do que ganhar um terço de um chocolate, pois a fração é maior. Olha só que bacana. E a gente tem uma outra situação muito parecida. Só que agora, nessa situação que eu vou mostrar para vocês, os denominadores são iguais, não são diferentes como tinha mostrado até aqui, né? Então, olha só. Vamos ver, ó. A professora escreveu agora, ó, essas duas frações aí, tá vendo? Né? Também não vou falar o nome delas não, né? Porque vocês vão discutir aí como é que se fala essas frações, né? E a gente volta já para poder colher essas respostas aí. Deixa eu só subir aqui para vocês, né? Como você lê cada uma dessas escritas. Vamos lá, a gente já volta. Tá muito fácil, né? Você tá ligeirão nisso daí, né? Então, é a mesma coisa, né, gente? Ó, quando o número 5 tá embaixo no denominador, a gente chama de quinto, né? Então, da mesma forma como nós lemos as outras frações anteriores, a gente vai ler o número de cima, que é o numerador, e em seguida fazer menção ao número de baixo, que é o denominador. Então, o primeiro aí, como é que fica, né? O primeiro a gente chama de 2 quintos. Né? Eu comecei lendo o número de cima e depois fiz menção ao número de baixo com quintos. Né? O segundo número se chama 3 quintos. Muito fácil, né? Muito, muito, muito tranquilo, né? Vamos lá. O que mais que está sendo pedido nesse exercício? Vamos ver? Olha só. Qual das duas frações é maior e por quê? Gente, nesse caso, tanto faz o que você vai escolher. Se você quer transformar no número decimal para depois comparar, ou se você quer fazer um desenho e comparar os dois desenhos. Mas se você for fazer por desenho, não esqueça, tá? Sempre faça os dois retângulos do mesmo tamanho, porque aí você vai conseguir visualizar de uma forma mais prática, muito melhor, tá bom? A gente já volta para discutir. E aí, qual forma você preferiu melhor, mais? Você achou melhor transformar no número decimal ou você preferiu fazer um desenho? Né? Eu gosto das duas, né? Então eu vou fazer as duas junto com vocês, né? Olha só, quando a gente vai dividir por 5, gente, é muito bacana, porque não dá aquela ideia da dízima periódica que a gente viu no exercício anterior, né? Então, olha só, no 2 quintos, o que que a gente tem, ó? Se eu dividir 2 por 5, vai dar 0,4, ou no caso aí, 4 décimos, né? O número de baixo vai dar, né, 3 dividido por 5, vai dar 0,6, né, que são os 6 décimos, né? Olha, ficou muito claro aí, porque os dois números possuem a mesma quantidade de casas decimais, né? Então, a gente consegue perceber que o 3 quintos é maior que o 2 quintos, né? Então, subindo a nossa resposta... Ah, não! Tem aqui ainda a parte visual, né? Olha o desenho, ó. Voltar aqui só para vocês verem, ó. 2 quintos, né? Eu vou pegar uma barrinha, dividir em 5 partes e vou pintar duas, né? E embaixo, olha o que que acontece, ó. Eu pego a barrinha, divido em 5 partes e pego 3. Então a gente percebe que o lilás, né, a parte pintada em lilás é maior do que a parte pintada no rosa, né? Muito bacana, né? Então a maior delas aí vai ser o 3 quintos, né? A maior fração entre as duas é o 3 quintos, pois representa a maior parte do todo. Gente, ó, só para a gente não esquecer, ó, quando o denominador, o número de baixo, for maior que 10, a gente utiliza o termo avos na sua escrita, né? Olha só, um exemplozinho rápido, né? 8
27 avos. E mais um exemplo, o 11, que é 11,73 avos, tá? E a gente só vai usar avos quando passar de 10. E aí, curtiu a aula? Eu gostei bastante. A gente podia ficar bem mais tempo aqui, mas acabou, né? E a gente volta numa próxima aí para curtir bastante matemática. Um cheiro. Tchau, tchau.